Nós vamos agora aplicar esse resultado desse cálculo dessa área na definição de integral dupla. Então eu vou considerar aqui um retângulo, tá? Nas coordenadas u e v. B, a imagem desse retângulo pelas funções injetoras φ e ψ. Tá? Vou considerar funções injetoras para garantir que leve domínios retangulares naquele retângulo distorcido. E vou considerar P uma partição do retângulo, né? Que a gente sempre toma aqui pelos pontos das subdivisões dos eixos U e V. Tá? E dentro dessa partição eu vou tomar um subretângulo da partição, como a gente fez anteriormente. Tá? E agora eu vou considerar também a imagem desse retângulo pelas funções φ e ψ. Então, basicamente, que a gente tem isso aqui. No eixo U e V, nós temos aqui o meu retângulo R, a minha partição desse retângulo R, que é claro que eu restringi 3 e 3 por uma questão de desenho, tá? E eu vou tomar um subretângulo qualquer, RJ, tá? E um ponto aleatório dentro desse retângulo. Quando eu passo esse retângulo pelas funções de mudança de variáveis, isso vai me levar então num retângulo distorcido, tá? E uma partição formada por subretângulos distorcidos. O RJ vai ser levado no BJ e o ponto onde eu estou calculando a função vai ser levado num ponto que eu chamei de R barra IJ, S barra IJ. Ok? Então eu peguei o ponto x e j, um ponto arbitrário, e o ponto x barra ij como sendo o ponto que é a imagem da minha função. Bom, quando eu vou calcular a integral da minha função f nessa região B, tá? Nessa região B, o que eu quero é exatamente calcular o quanto ela vale baseado em função dessas áreas. Sempre naquela ideia de fazer os retângulos, né? Ou as medidas dos volumes, que seriam as áreas desses retângulos distorcidos, pela altura, que seria a altura dada pelo valor da função no ponto escolhido aleatoriamente. Tá? Então, a integral da função na região B, né, seria aproximadamente o cálculo da função aplicada no ponto escolhido aleatoriamente vezes a área do meu retângulo BJ. Mas os pontos RJ e SJ nada mais são do que a imagem pelas funções φ e ψ do ponto x e j. Né? E a área do meu retângulo BJ é o jacobiano, né? A norma do jacobiano, vezes du dv, tá? Aplicado em um ponto qualquer do meu retângulo, que no caso eu escolhi calcular no ponto x barra ij. Tá? A gente vai ver por que a gente fez isso. Bom, vamos olhar bem para essa figura aqui, ou para essa equação. Né? Então a gente tem que essa soma aqui, essa soma que a gente teve, da f aplicada na φ e na ψ do ponto, e da derivada do jacobiano aplicado no φ e ψ do ponto, tá? du dv, é uma soma de Riemann da minha função formada por tudo isso aqui. É como se eu estivesse pegando essa função para fazer a integração na região UV, que é justamente o que causa a mudança de variável. Então, a mudança de variável fez com que a função fosse multiplicado pelo jacobiano em um ponto. Ok? Então, corresponde à soma de Riemann da função f, fazendo a mudança de variável, multiplicado pelo jacobiano da φ, ψ em UV, no retângulo R. Quando eu faço ΔU e ΔV tender a zero, então essa integral vai corresponder à integral que eu tenho dessa função toda. Então eu vou ter exatamente isso, que a integral na região B deve ser a integral na região R de f de φ de UV, ψ de UV, do jacobiano du dv, onde aqui ele está sendo calculado, é claro, no ponto φ de UV, ψ de UV. Tá? Bom, é claro que isso aqui não é uma demonstração, é só uma ideia do porquê isso acontece. Tá? A demonstração é bem mais complicada, tem muito mais detalhes a ser considerados,
mas já dá uma ideia do porquê isso acontece. E isso é resumido no seguinte teorema, tá? O teorema da mudança de variáveis, que vocês vão ver que ele exige várias condições. Então eu pego duas funções, φ e ψ, de A no R2 em R, o A tem que ser aberto, e as funções têm que ser de classe C1 em A. Eu tenho que ter B, um conjunto compacto, e R é a imagem inversa de B por φ e ψ. Ou seja, eu tenho a região dada por xy, tal que o φ de xy e o ψ de y estão em B. Se os pontos interiores de B são levados aos pontos interiores de R, e as funções φ e ψ são inversíveis, tem inversa na região de R, além disso, se o jacobiano é não nulo para todo V pertencente ao interior de R, então f é integrável na região R, desculpe, então não, e f é integrável na região R, então a integral na região B de f de xy dx dy, ela é igual à integral na região R da função aplicada à mudança de variável. E isso aqui, este processo, que é exatamente a minha mudança de variável, tá? Essa forma aqui, ó, você muda a variável, tá? Dessa forma. Então, observe também que a minha região B muda para a minha região R. Um caso particular desse teorema, que a gente pôs aqui como um corolário, é a mudança da integração dupla para as coordenadas polares, né? Que são extremamente úteis, mas não é a única mudança de variáveis que pode ser feita. Então eu vou considerar as minhas funções φ de ρ e θ dada por ρ cosseno de θ, e a ψ de ρ θ como sendo ρ seno de θ. É a mudança tradicional em coordenadas polares, tá? E B e R são conjuntos nas condições do teorema. Então, a integral na região B, das coordenadas x, y, é igual à integral na região R da mudança de variável, e o que ocorre diferente é a substituição do x e o y por φ de ρ θ e ψ de ρ θ, e o jacobiano se resume a ρ, tá? E a integração é feita em dρ dθ. Então, para mostrar isso, basta a gente encontrar as expressões. É claro que essas funções aqui são mais do que classe C1, são de classe C infinito, então, tranquilamente, elas podem ser usadas e satisfazem as condições do teorema. Tem inversa e tudo mais. Então, vou calcular o jacobiano de φ e ψ com relação a ρ e θ. Então, eu tenho dφ dθ, dψ dρ, dψ dθ. Fazendo essa derivada, aqui vai dar cosseno θ, derivando com relação a ρ, a θ dessa função vai dar menos ρ seno θ, derivando essa função com relação a ρ vai dar seno θ, e derivando essa função a θ vai dar ρ cosseno θ. Fazendo o cálculo aqui do determinante, eu tenho ρ cosseno ao quadrado mais ρ seno ao quadrado igual, aqui eu vou tirar o ρ em evidência, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai ser igual a 1, então multiplicado por ρ, o resultado dá ρ. Então você observa que essa mudança de variável ela pode ser aplicada desde que o ρ seja diferente de zero, tá? Portanto, essa é a mudança de variável que a gente vai considerar. Eu poderia inclusive fazer a substituição aqui, né? Poderia ter colocado diretamente ρ cosseno θ e aqui também ρ seno θ, tá? Essa é a mudança já para a mudança de coordenadas polares, não precisa nem recalcular o jacobiano. Vamos ver um exemplo aqui que não é coordenadas polares para mostrar justamente que a gente pode ter outras mudanças de variáveis. Então eu quero calcular a integral na região B do cosseno de x menos y dividido pelo seno de x mais y dx dy. Observe que essa integração não é muito simples de ser feita usando variáveis x e y, né? Já que o x aparece no denominador e no numerador no denominador. Bom, a região que eu vou considerar é a região dos pontos x, y, tal que x é maior que zero, y é maior que zero,
e o x mais y está entre 1 e 2. Basicamente, a gente tem aqui a região B, né, para a gente ter uma ideia de qual é a região B, tá? Ela é x maior que zero, y maior que zero, então está nesse primeiro quadrante, e ele está entre essas duas retas, quando x mais y igual a 1, x mais y igual a 2. Então ele determina essa região. Para fazer uma mudança de variável interessante, o ideal é que, bom, se eu colocar isso aqui como uma função e esse outro como outra função, é uma coisa interessante, porque eu vou dividir isso aqui no produto de duas funções com variáveis diferentes. E aí facilita a integração, já que eu vou integrar uma variável de cada vez. Então eu vou chamar u de x menos y e v de x mais y. Fazendo as continhas aqui, eu posso isolar o x e o y em funções de u e v. Tá? Então essa é a minha mudança de variável que eu vou aplicar. E essas são as minhas funções inversas dessa mudança de variável, que vão ser necessárias na hora de calcular a região da nova integração. Muito bem. Então eu tenho a minha φ de uv é u mais v sobre 2, a minha ψ de uv é v menos u sobre 2. Vou calcular o jacobiano para ter uma ideia de qual é o valor dele. Então eu tenho aqui a derivada dessa com relação a u vai dar meio, a derivada de u em relação a v vai dar meio, a derivada da ψ em relação a u vai dar meio, menos meio, né? Menos meio que está aqui, e a derivada da ψ em relação a v vai dar meio. Então, fazendo o determinante, eu tenho 1/4 mais 1/4, ou seja, meio, que em módulo é sempre positivo. Então, eu vou ter que a dx dy, o diferencial dx dy, vai ser substituída pela diferencial meio de du dv, que é justamente o jacobiano, o valor do jacobiano em qualquer ponto. Né? Todos eles são diferentes de zero, então essa minha mudança também pode ser feita tranquilamente. Bom, mas não basta fazer a mudança de variável, né? Eu preciso mudar a região de integração. Então a gente já viu aqui qual é a minha região B, que é dada por x positivo, y positivo, e os pontos que estão entre a reta x mais y igual a 1, x mais y igual a 2. Eu quero fazer uma mudança de variáveis, então eu vou necessariamente utilizar isso aqui. Eu vou ver o que acontece com as variáveis u e v, qual a relação entre elas, quando eu considero x maior que zero, y maior que zero, etc. Então, observe o seguinte, se o x é maior do que zero, então, na hora que eu substituo aqui x maior que zero, significa que o u é maior ou igual a menos y, e que o v é maior ou igual a y. Portanto, eu tenho u maior ou igual a menos y e o v maior ou igual a y. Vou multiplicar isso aqui tudo por menos 1, para que apareça o menos y. Então, eu tenho que u é maior que menos y e menos y é maior que menos v. Observe que eu troco o sentido da minha desigualdade. Portanto, u é menor que isso e isso é maior que menos v. Portanto, u é maior ou igual a menos v. Esse é um limitante da minha nova região. Da mesma forma, para y maior que zero, eu tenho que u é maior ou igual a... Desculpe, aqui é um sinal negativo, né? Então, u é menor ou igual a x e o v é maior ou igual a x. Portanto, eu tenho u menor ou igual a x e o v maior ou igual a x. Portanto, u é menor que x, que é menor que v. U é menor ou igual a v. Isso corresponde a essa desigualdade. Agora, eu preciso também que x mais y seja maior ou igual a 2. Mas x mais y é exatamente a definição da minha variável v. Portanto, eu tenho que v é maior que 1. E x mais y menor ou igual a 2, eu tenho que o v é menor ou igual a 2. Portanto, o que eu obtive até agora? Uma limitação da u e da v, né? Da u e da v. Ou seja, simultaneamente a u precisa ser maior ou igual a menos v e menor que v. Portanto, a u está entre menos v e v. E o meu v está entre 1 e 2. Então, são todos os pontos que satisfazem essa condição, que corresponde exatamente a essa região aqui. Ou seja,
O V está entre 1 e 2, tá? E o U está entre V e menos V, tá? Nessa região. Portanto, essa região R é a minha região aplicada por essa mudança de variáveis. Agora, é só fazer a integração, né? Então, a integral de B, na região B, do cosseno de x menos y sobre o seno de x mais y dx dy, vai ser a integral na região R, do cosseno da variável U sobre o cosseno da variável V, vezes a minha mudança de variável, né, que ficou meio du dv. Ok? Substituindo aqui a minha região de integração, o meu U, vou integrar o U primeiro, né? Eu vou integrar o U primeiro porque o V está em uma região definida, de 1 a 2. O V que vai variar aqui, o U que vai variar de menos V a V. Então, eu fico com a integral de 1 a 2, de menos V a V, do cosseno de U sobre 2 seno de V, du dv. Tá? Então, como eu estou integrando o U primeiro, essa parte de baixo aqui depende apenas de V. Portanto, ela é constante em relação ao U, então eu posso tirar dessa integral iterada. Então, fica a integral de 1 a 2, de 1 sobre 2 seno de V, vezes a integral de menos V a V de cosseno de U du. A integral de cosseno de U du vai dar seno de U aplicado em V, menos o seno aplicado em menos V. Então, o meio também eu posso tirar para fora da integral, ficou meio, integral de 1 a 2, de 1 sobre o seno de V, vezes essa soma. O seno de menos V, seno é uma função ímpar, então o seno de menos V é menos o seno de V. Com o menos que está aqui, fica mais. Então, vai dar 2 vezes o seno de V. 2 vezes o seno de V dividido pelo seno de V. Então, o resultado é 2. Portanto, agora eu vou fazer a integral de 1 a 2. O 2 com esse 2 vai simplificar. E vai ficar a integral de 1 a 2 de 1 dv. Então, vai dar V substituído em 2 e 1. Então, vai dar 2 menos 1, que dá 1. Conclusão, a integral na região B de cosseno de x menos y sobre seno de x mais y, dx dy, é igual a 1. Observe que o que é fundamental, ou o que ajudou aqui, é que quando eu fiz essa mudança de variáveis, essas funções aqui puderam ser separadas. E isso facilitou bastante a minha integração. Tá? Então, por isso que a mudança de variáveis é uma ferramenta muito importante na hora de fazer a integração de determinadas regiões. Mas, recapitulando, a gente precisa sempre tomar o cuidado de fazer a mudança e mudar a região corretamente.